Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport do Benfica, não é o PAOK de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só sou na PlayStation. Na PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Muito bem-vindos ao episódio 17 do Segundo Poste. Hoje estamos nós os quatro, Pedro Guarda, Pedro Azevedo e também o Samit. O Diogo Maia não está presente hoje, mas estará sempre presente aqui com as suas indicações semanais. Como é que estão para já, antes de irmos ao futebol fora das seleções? Olha, eu estou bem, mas estou com frio. Está um temporal em Londres neste momento. Nada de novo, mas de resto entusiasmado para mais um episódio. O sol que Rubén Amorim ainda não chegou a Londres, é isso? Pois. O sol que Rubén Amorim traz consigo. Pois, eu acho que Manchester precisa de muito sol, portanto o sol que ele traz de Lisboa provavelmente é para a cidade, para a nova cidade dele e não para Londres, e aparentemente continua a faltar sol ao United, mas acho que já lá iremos. Já vamos falar também da renovação do Guardiola e todas as derrotas do City. O Brasileirão também estará aqui nos temas de hoje, mas primeiro temos que ir à Taça de Portugal, regresso de futebol de clubes em Portugal, e temos que começar pela surpresa, podemos dizer assim. O Porto acabou de ser eliminado, portanto estamos a gravar isto mesmo a seguir ao jogo com o Moreirense. O Porto acaba de ser eliminado da Taça de Portugal, 2-1, numa derrota em Moreira de Cónegos. Pedro Azevedo, queria começar por ti. Já se pode falar numa crise do Futebol Clube do Porto, sendo que esta é a terceira derrota consecutiva, todas para diferentes competições, mas todas com um peso grande, tendo em conta aquilo que é o momento da época também. Rita, todas com um peso muito grande. Acho que se pode falar numa mini-crise, particularmente numa crise de confiança. Isso aí, sem dúvida. Tu dizias e bem, as três derrotas para as três diferentes competições. O Porto perde em Roma contra a Lazio, e isso faz com que o Porto tenha obrigatoriamente que vencer os jogos que lhe restam na Liga Europa, se quiser qualificar-se nos primeiros 8 e portanto de forma direta para os oitavos de final da Liga Europa. O Porto e está a fazer uma má Liga Europa, efetivamente. O Porto perde na Luz, e esse fantasma de perder na Luz e da forma como perdeu, acima de tudo, acho que isso assombra sem dúvida a equipa e a estabilidade da equipa e da equipa técnica principalmente, e agora é eliminada a Taça de Portugal. Portanto são três derrotas, como tu disseste, com consequências nefastas. Esta última então, a de hoje, uma eliminação, e o Porto estava há 2 épocas invicto na Taça de Portugal. O Porto tem dominado esta competição nas últimas 2 décadas, nos últimos anos, sem dúvida, e portanto obviamente que isto tem um peso. Eu falava da confiança porque parece-me que é esse o principal problema da equipa do Porto neste momento, porque é uma equipa. O Vítor Bruno, na meio da semana, falava da inexperiência, da questão das idades, de jogadores que saem do treino e vão para as aulas. Quer dizer, isso hoje em dia, se nós formos a discorrer as principais equipas que lutam pelos títulos nos principais campeonatos, e se formos a Benfica e Sporting, isso também acontece. Portanto, sim, a minha mal acabou um dos anos da escola no europeu, não é? Estava a pensar nisso mesmo. Precisamente, exatamente. E o que me pareceu, tendo em conta a falta de confiança, Rita, e passo para vocês, deixar-vos esta nota. Eu não estava à espera que o Vítor Bruno rodasse muito a equipa, e ele não o fez, efetivamente. O 11 que ele apresenta hoje, pronto, a troca do Diogo Costa com o Cláudio Ramos, a questão do Martim e do João Mário, que qualquer um dos dois pode ser titular e dá garantias. O meio campo, Alan Varela, Nico, depois o Fábio Vieira sobre a direita, que eu continuo a achar que é um problema, e houve a questão do Fran Navarro, Samu, e a não titularidade do Galeno. Pronto, ou seja, foi esta questão, foi esta rotação. E de facto, há aqui jogadores que não aproveitam a titularidade, e mesmo depois na parte final do jogo
foi um Porto que mesmo para carregar não foi contundente, e portanto eu parece-me claramente, olha, pareceu-me os últimos minutos também do jogo do United, que já lá vamos, pareceu-me que claramente aqui uma falta, não é ambição, acho que é mesmo confiança, é uma crise de confiança, e se calhar há jogadores que estão a sentir o peso do clube em questão. Uhum. Pedro, o guarda, desta vez. O Pedro fala aqui desta questão da falta de confiança. Nós vemos no final do jogo, nas imagens, o Samu em lágrimas. Não sabemos também as razões, não falamos com o jogador, obviamente, mas essa é a imagem que fica. É uma equipa que vai agradecer aos adeptos, ou dar a cara aos adeptos, liderada por Vítor Bruno, que vai à frente de todos, com Fábio Vieira e Diogo Costa também ali a ser os elementos que mais tempo ficaram a dar essa cara. Falta também aqui alguma identidade ao Porto, isto porque também no pós-jogo da Luz falávamos dessa falta da raça de Sérgio Conceição. Hoje o Pedro fala desta falta de confiança, é isso que está a faltar ao Porto neste momento, é a falta dessa raça e também, se calhar, alguma dependência do jogo de Samu? Não, falta claramente, é um clube em profunda reformulação e de cima a baixo, a começar na direção. O treinador também é novo e pelos vistos não está a mostrar tanta mão como provavelmente nós achávamos no início, não está a mostrar grandes créditos para assumir o Porto nesta altura, ao contrário do que eu achava no início da época, e eu fui dos maiores defensores do Vítor Bruno e disse que era uma opção lógica e inteligente do Vilas Boas. Não está a confirmar, e o Porto está a jogar sobre brasas. O Pedro tocou na questão da rotação. Eu, quando vi a equipa, eu comentei logo, o Porto vai se meter a jeito hoje pela questão do Samu, porque o Porto muitas vezes não consegue resolver nada, mas o Samu acaba por resolver, acaba por ser ali um farol no meio do nada, no meio do deserto, como vocês quiserem chamar. Portanto, tirar o Samu, optar pelo Fran Navarro, que já muitas vezes aqui dissemos que não dá, e fazer ali uma rotação que não devia ser feita depois de ter levado 4 na Luz, vamos ser honestos. Ele tinha que assumir que o Porto neste jogo tinha que entrar para ganhar, acabou por se dar mal. Já ouvi muita gente a dizer que o Vítor Bruno chega até ao Natal, na altura achei exagerado, mas a colecionar exibições destas e resultados destes, acredito que pode efetivamente não passar o ano. Mas pegando no que tu disseste, Rita, eu acho que é um clube que claramente está numa crise de identidade porque mudou muita coisa em muito pouco tempo. O Vilas Boas não tem uma presidência nem pouco mais ou menos parecida à do Pinto da Costa, para o bom e para o mau. Parece-me ser mais manso. Isto tem coisas boas e coisas más, porque sabemos que durante os 48 anos de Pinto da Costa a raça do dragão muitas vezes não foi conotada como uma coisa especialmente boa. E depois o Vítor Bruno parece efetivamente não estar a ter mãozinhas para o carro que tem em mãos, mesmo não sendo um Ferrari, é um carro que pode andar mais do que anda atualmente. Portanto, vamos ver como é que isto se desenvolve. Mas foi a terceira derrota seguida do Porto. Nos últimos 3 jogos são 8 golos sofridos, 4 na Luz, e é uma ferida que está a ser muito difícil de sarar. Houve também uma Assembleia Geral a meio da semana, muito complicada para os lados do Porto, portanto vamos ver, mas não está a ser uma época fácil para o Porto, e acho que não vai ser uma época fácil para o Porto, vão ser meses muito longos até a final desta temporada. Samit, é um Porto, apesar de tudo, muito diferente daquilo que pelo menos vislumbrámos no início da temporada. Nunca convenceu em termos de exibições, mas ia convencendo em termos de resultados. Agora as cartas do Castelo estão um bocadinho a vir abaixo. Também frente a um Moreirense que diziam na transmissão da Sport TV que está na 8ª vitória consecutiva em casa, ou não derrota consecutiva, agora também não perdem em casa. Não perdem em casa. Exatamente, há 8 jogos. Portanto, é sempre um terreno difícil, mas esta falta de capacidade, essencialmente, de reagir nos jogos, achas que é por aí? E também queria te perguntar, efetivamente, se concordas com o Guarda de que Vítor Bruno não tinha espaço para mudar neste jogo e teria que encará-lo como um jogo a eliminar e como um jogo também muito importante para o seu futuro. Sim, são várias coisas. Eu tinha aqui até apontado algumas coisas que foram dizendo antes de chegar a essa questão. Eu acho pessoalmente que é uma crise, não é uma mini crise. Uma equipa como o Porto, se tem 5 derrotas em 19 jogos, alguma coisa não está a correr bem. Portanto, para mim isto é uma crise. E acho até que também é uma crise de resultados, precisamente por aquilo que eu acabei de dizer. Portanto, eu concordo com o Azevedo, há uma crise de confiança na equipa, isso é notório. Resta saber porque é que isso acontece.
E eu acho que tu, Rita, falaste de identidade e de raça, eu transportando esses conceitos para o campo, eu concordo com o Guarda também. É muito difícil separar aqui as duas coisas no Porto, neste momento, porque obviamente que existe uma nova página na história do clube, e há um peso do passado que ainda se mantém, mas já lá vou também. Agora, em relação ao Vítor Bruno e esta equipa do Porto, eu vejo uma falta de identidade de jogo também, desde logo, e pouca agressividade, pegando aqui no conceito da raça, mas enfim, usando este termo da agressividade, falta agressividade defensiva também. Basta ver, por exemplo, o primeiro gol do Moreirense hoje, que é um gol muito consentido. E em relação à identidade de jogo, nós neste momento, passados 19 jogos, nós não conseguimos muito bem perceber ainda como é que o Porto joga. Se nós compararmos, por exemplo, com o Sporting ou com o próprio Benfica, o Sporting se calhar será uma comparação mais injusta, porque obviamente que é uma equipa trabalhada há mais tempo. Mas o Bruno Lage também chegou há pouco tempo e pelo menos nós sabemos que é uma equipa que pressiona muito em cima, houve algumas mudanças nos posicionamentos dos jogadores, etc. E portanto identificamos algumas coisas no Benfica. E no Porto é difícil de identificar. Eu vi mais atentamente a primeira parte, porque estive também a tentar ver a estreia do Ruben Amorim no Man United, depois acabei também por ver a segunda parte, não com tanta atenção, e portanto pode haver uma coisa ou outra uma percepção que eu tenha ficado que não esteja totalmente correta. Mas o Vítor Bruno está claramente ainda à procura do melhor 11. Eu por acaso não achei que tivesse havido muita rotação. Obviamente que há a questão do Samu, mas todos os outros jogadores seriam... E o Galeno, não é? E o Galeno, pronto. Mas essa é a questão em aberto. Lá está. Sim. Porque eu acho que lá está. Porque eu acho que o Namazo... isto tudo para dizer aqui, pronto. Que o Vítor Bruno está, de facto, ainda à procura do 11. O que não é bom sinal. Não é? Quando já estamos quase no 20º jogo da época. Mas eu até gostei da primeira parte do Porto. Jogar em Moreira de Cónegos não é fácil. Como a Rita disse, o Moreirense ainda por cima está muito bem esta época em casa, principalmente em casa. É uma equipa que fecha muito bem, mas o Porto até dominou sempre o jogo, pelo menos na primeira parte, mas depois desliga do ponto de vista defensivo. O golo vem quase do nada e depois é uma equipa, lá está, falta de confiança a partir daí, reage mal. Na segunda parte há muitos jogadores que baixam drasticamente a performance. Mas de qualquer das formas, isto agora particularizando aqui a questão do Namazi e do Galeno, o Vítor Bruno agora joga com o Namazi. Acho que o Nico Gonzalez ia descer, tal como nós já tínhamos antecipado, descer no terreno, e já desceu. O Namazi até me parece uma opção interessante para jogar atrás do ponta de lança, porque é um jogador que é forte entre linhas e que depois também pode aparecer dentro da área e aproveitar o espaço do Samu, que o Samu queria, não hoje porque foi o Fran Navarro. A grande questão é Galeno, né? Porque como é que ele gera aqui a situação do Galeno? Eu acho pessoalmente que PP e Fábio Vieira juntos, e se nenhum deles joga atrás do ponta de lança, é difícil para mim que joguem os dois. Portanto, que jogue o PP pela meia esquerda e Fábio Vieira pela meia direita, porque eu acho que o Porto em muitos jogos precisa de abrir, não é? Precisa de um jogador de linha. E estás a encafuar o jogo todo ali. Exatamente. E mesmo Fica a faltar alguma profundidade. Alguma largura. Largura acima de tudo. E eu acho que mesmo que os laterais sejam projetados, não é a mesma coisa ter um jogador como o Galeno muito forte num para um. Acho que é importante e, portanto, isto tudo para dizer o quê? Que o Vítor Bruno continua claramente ainda à procura do seu melhor 11, entretanto a época está a decorrer, e a verdade, Rita, pegando agora na tua questão, o Porto nunca convenceu no início do ano. Nós falámos disso, eu lembro-me de dizer que era muito cedo, e a verdade é que o Porto teve um calendário favorável. Exatamente. E esse é o ponto. A partir do momento em que os jogos começaram a ficar mais difíceis, e se nós olharmos para os dois clássicos, tanto como contra o Sporting como contra o Benfica, não foram jogos divididos. O Porto perdeu e perdeu bem. Perdeu 2-0 em Alvalade e foi goleado. Acho que se pode dizer que foi goleado no Estádio da Luz. Não ganha, perde contra o Lazio. Não ganha o Man United a jogar com mais um. E perde. Perde na Noruega. Na Noruega, e perde em Moreira de Cónegos, porque são dois resultados
falam, ou seja, independentemente da exibição, são 2 maus resultados. Quando o nível subiu um bocadinho, o Porto patinou. Exatamente. Os jogos mais difíceis o Porto não é. Todos. E depois há uma coisa, é que o Vítor Bruno está completamente sozinho, a não ser... E isto é muito... Agora saindo um bocadinho do campo... Isso é um ponto muito importante porque há muito ruído à volta do Porto, não é? Nós aqui em off falávamos das tarjas, houve tarjas para o Pinta Costa, houve tarjas para o Macaco, depois houve tarjas para a ambição, para a equipa, portanto... Há muito ruído à volta do Futebol Clube do Porto nesta altura. Mas que não é surpreendente, porque claro. Eu acho que neste momento ninguém defende o Vítor Bruno na nação portista, a não ser o presidente. Mas havia uma facção dos adeptos do Porto que estariam preparados para criticar o Vítor Bruno e o André Vilas-Boas à mínima derrota, isso era evidente, e acho que neste momento a outra facção, a maioria que votou no André Vilas-Boas, e que, portanto, queria acreditar que o Vítor Bruno seria a melhor opção neste momento, é incapaz de defender um treinador que já tem 5 derrotas nesta altura do campeonato. Portanto, neste momento o Vítor Bruno é um homem sozinho. E o próprio Vilas-Boas, isto já começou mal, não é? Isto já começou mal porque isto pareceu claramente uma opção de recurso, porque o Porto neste momento está a atravessar graves problemas financeiros, não ia buscar um treinador, provavelmente não teria dinheiro para contratar alguém. E depois a forma também como o Vítor Bruno chega, há ali quase uma traição, entre aspas, eu não estive por dentro, mas há sempre essa questão. Já agora, só dizer que isto parece-me, obviamente que sendo o Porto, nós colocamos a tónica na crise e com alguma gravidade, porque não estamos habituados, ninguém está habituado a esta situação, muito menos os próprios adeptos do Porto. Mas se nós olharmos com frieza e com total racionalidade, o que está a acontecer nestes primeiros meses deste novo Porto é completamente normal em todos os clubes que estão em processo de transição. Ou seja, a escolha de recurso, como o Samit falava agora, de um presidente escolher um treinador ser essa escolha de recurso, de um início fácil, haver algum excitamento, alguma excitação neste caso, mas depois, quando as coisas apertam a nível de adversários, voltar tudo um bocadinho à terra, e neste caso um bocadinho para baixo, até e haver esta contestação e esta balbúrdia fora do campo. Eu acho que isto tudo é normal, ou seja, é normal no sentido em que nós já vimos isto a acontecer muitas vezes em muitos clubes, só não estávamos habituados a ver isto no Porto. Acho que é isso. Especialmente um Porto que nos últimos anos tem sido bastante dominador e, portanto, não há grande espaço para estes erros. E mesmo quando não era, tinha outro lado. Tinha outra aura que o Sérgio Conceição era muito importante nisso. Isso aí, sem dúvida. Acho que há aqui microciclos do Porto este ano que se calhar devem ser analisados pela estrutura do Porto, porque há a vitória na Supertaça, que é épica, foi assim, aos 20 minutos os portistas estavam como provavelmente estão hoje, a deitar tudo a perder e a achar que está tudo a ser mal feito, mas depois o Porto acaba a ganhar 4-3, depois segue-se uma série de vitórias, vai ao Sporting e perde bem, recebe o Farense, que deve ser a pior equipa do campeonato, ganha, tem um jogo fora com o Vitória muito importante e ganha 3-0, sem discussão. Numa altura que o Vitória estava em altas. Esse é o primeiro e se calhar o único jogo, esquecendo a Supertaça, porque foi um jogo muito particular, eu acho que o único jogo em que o Porto se afirmou foi em Guimarães. Foi esse, mas repara aqui, depois vai ao Noruega e perde. Exato. Portanto, quando tu achas que o Porto vai arrancar, o Porto perde logo a seguir. Ganha o Aroca, empata com o Manchester daquela forma que não pode empatar. Ok, que 3-3 com uma equipa como o United não pode ser um mau resultado, mas da forma como foi, lá está, não estamos a analisar isto pelo flash score, sabes que foi um mau resultado, estava a jogar com mais um, estava melhor. Estava à frente, não é? Deu a volta. E a equipa claramente que recuou, essa foi uma grande crítica que foi feita ao Vítor Bruno naquele jogo, e eu lembro-me perfeitamente que o Porto a jogar com mais um foi um disparate, aquilo foi com sentido. Completamente. Depois tem aqui uma série de vitórias, entre elas uma ao Braga em casa, que o Braga este ano também está como está, agora parece que está a melhorar um bocadinho, mas nessa altura estava completamente perdido, até ao jogo com o Estoril, ganha 4-0 e depois tem aqui 3 derrotas, que eu não sei sinceramente como é que o Porto vai sair bem disto, porque não olhei para o calendário que segue do Porto, mas são 3 derrotas muito consentidas. Com o Adásio foi no último minuto, é mais por aí. Com o Benfica é uma goleada, leva 4 na Luz, que é uma coisa que não acontecia. E joga muito mal.
E joga não, muito mal. Não vocês compete. não tive, Exatamente, foi aquilo que exatamente. vocês disseram no episódio. Foi até surpreendente o facto do Porto não querer ter bola durante o jogo não. todo, mesmo depois do golo. Eu acho que foste tu o guarda que disseste no outro ano, se calhar depois Não. daquele golo. Isto aqui que o Virava. Azevedo disse foi certo. Agora, a palavra que ele usou, não competiu. E o Porto Sim, com o sim. Conceição competia sempre. E agora sai da taça, que era onde levava 22 vitórias seguidas, onde ganhava há 3 anos seguidos a taça. E sai da taça logo à quarta eliminatória. Acho que não saía tão cedo desde a época do Nuno Espírito Santo. E agora tem na quinta-feira um jogo com o Anderlecht, que é um jogo Isso. de tudo ou nada na Liga Europa. É decisivo, sim. E outro aspecto, isto é um pormenor, é que a derrota da Noruega ainda teve uma outra agravante. É que o Bodo Glimt teve a jogar com menos um desde os 50 minutos. Pois foi. Olha, já nem Exatamente. lembrava. Já me lembrava Portanto, dessa parte. Ou seja, os resultados são maus. Se nós nos lembrarmos das exibições e da forma como os jogos aconteceram, portanto, a coisa Ainda pior. está negra para o Vítor Bruno e para o Porto. E eu acho que ele claramente que não está a passar a mensagem. Os jogadores estão desligados. Do ponto de vista tático, como eu disse, não há nada que seja que nós digamos, este é um traço, isto é o tipo de jogo do Porto de Vítor Bruno. Não temos? Sim. Portanto, temos uma Concordo. equipa meio desligada, no geral. Já agora só dizer que até ao final de dezembro, portanto até a Final Four, a Taça da Liga, será a primeira competição, logo em janeiro, em que o Porto defronta ao Sporting. Até ao final de dezembro o Porto vai, como dizia a Rita, ao Anderlecht para a Liga Europa, recebe Casa Pia e vai ao Famalicão para a Liga, recebe o Midtjylland para a Liga Europa, recebe o Estrela, vai ao Moreirense e acaba o ano com um derby em casa contra o Boa Vista. A minha aposta é que se o Porto... Isto é tricky até para o Vilas Boas, porque isto é o primeiro treinador da era É a Vilas aposta, Boas. exatamente. Sim. Todos nós percebemos, eu acho, que foi uma opção de recurso, eventualmente. Não é que seja o adjunto, pode perfeitamente ser o adjunto. O Vítor Pereira também Claro. era o adjunto. E outros tantos, mas... O João Pereira. O João Pereira também. Neste caso, por exemplo. salta bastante Não era baixo. adjunto, mas sim. E, por exemplo, Lá em vamos. relação ao João Pereira, sim, não era adjunto, mas há uma continuidade e é um contexto completamente diferente e eu acho que faz sentido. Agora, eu acho que se o Porto não ganha ou se perde agora na Bélgica, não sei se há condições para o Vítor Bruno aguentar, porque se calhar chegamos àquele momento em que mais vale tratar do assunto já. Mais vale uma Sim. terapia de choque, não é? Um abanão. Sim. O problema Sim. foi o que estávamos a falar também há bocado. Eu não sei quem é que quer ir para o Porto agora. Pronto. E quem é que o Porto Quem é que consegue o ir Porto- buscar? Exatamente. Eu isso, apesar de tudo, Essencialmente problema é- porque o o problema Porto do é o- verão mantém-se, não é? Exatamente. o Porto é o Porto, não deixa de ser o Porto, ou seja, é sempre atrativo para qualquer Não, treinador. mas em termos... Primeiro temos o uma Porto ideia, ter portanto, capacidade. O problema, se calhar, O até é Porto não mais tem grave neste capacidade momento. e também não me parece que consiga prometer a um treinador qualquer que em janeiro consiga tipo, buscar um Certo, ou dois certo, reforços, porque certo. não me parece que a situação financeira não melhorou. Se calhar tens é que vender. Pois, Pois, mas quem? certo. Voltamos Certo. aos primeiros episódios ainda quando o mercado estava aberto. Sim. E Mas outra coisa, desculpa Rita, Diz, o mercado diz. foi bom. É preciso também dar foi um Verdade, ótimo verdade. mercado. O Fortes mercado são foi bons. bom e o Porto tem boa equipa. O Azevedo, quando estavas a dizer que havia jogadores, ou que há jogadores que sentem demasiado o peso do clube, mas se nós olharmos para a equipa do Porto, isto não são. E mesmo aquela conversa do Vítor Bruno em relação aos miúdos e tudo mais, bom, se nós olharmos para o 11 do Porto neste jogo, por exemplo, quer dizer, Sim, não é Estamos 11 aqui a miúdos, falar- longe disso. exatamente, estamos a falar Longe de disso. Jaló Pérez no centro da defesa, Cláudio Ramos, que é um tipo experiente, e não foi por aí, obviamente. O Moura, Claro. João Mário, jogador que já era do Porto, Nico Varela. Gonçalves, Varela, Exato. PP, Fábio Vieira, do Arsenal, Namazo, é o jogador se calhar com menos experiência. Sim, Namaz e Fran No Navarro neste nível, exato. Sim, mas quer dizer, sabe, sim. esta derrota também podia ter acontecido, portanto... Também acho que são desculpas de mau pagador. O Namaz, eu nem gosto do Namaz, não me chama a atenção o Namaz, mas naquela posição atrás do ponta de lança não me choca o Namaz. Faz Pois sentido. não, pois não. Eu Ele não acho tem que... gol, ele não tem gol para jogar à frente. É, Porque atrás. e ele volta a falhar uma oportunidade neste jogo. O Namaz sempre tem que marcar golos também. Ou seja, pode não ser o ponta de lança, o número 9, mas quando chega tem que marcar. Mas sim. Vamos ver como é que corre na quinta-feira e cá estaremos também para a semana para saber se ainda temos Vítor Bruno ou não. Olha, Roger Schmidt caiu depois do jogo de Moreirense. Vamos ver se o Moreirense volta a atacar outro treinador dos grandes ou não.
Iremos ver. Para já, queria ir ao Sporting, à estreia de João Pereira, numa goleada por 6-0 frente ao Amarante. Um Amarante em peso, em Alvalade, mil e tal adeptos do Amarante. Foi uma bonita imagem que o clube deixou. Guarda, queria se calhar começar por ti. João Pereira não mexeu muito naquilo que foi o olho nu, digamos, se quer seja o 11 ou o posicionamento do 11, depois há ali algumas nuances novas. Mas o que é que tu achaste deste Sporting de João Pereira? Claro, tendo em conta o adversário e também o contexto, mas é a primeira vez que conseguimos ver João Pereira, ou Tiago Teixeira, se quiserem, neste papel de treinador principal. O que é que tu achaste desta primeira imagem? Olha, o melhor jogo era impossível. O Sporting descomplicou o jogo logo ao início. Todas as dúvidas ou todos os fantasmas que se pudessem assombrar qualquer novo treinador do Sporting ou qualquer estádio de Alvalade, que muitas vezes também treme muito por muito pouco. O Sporting descomplicou o jogo muito cedo, colocou-se numa posição dominante muito cedo, e o João Pereira fez bem não mexer no que está bem feito. Eu acho que também seria parvo da parte dele mexer em muita coisa. Não mexeu, rodou a equipa normalmente para estes jogos, deu para rodar um bocadinho mais, e sem grande problema, porque o adversário também era mais frágil, apesar de estar a fazer uma boa campanha na Liga 3. Não tem claramente andamento para a melhor equipa em Portugal, que neste momento é o Sporting, continua a ser, até prova em contrário, são os principais favoritos a ganhar as competições internas. Portanto, fez bem o João Pereira. Acho que melhores testes virão mais para a frente, principalmente no final do mês, que é um jogo, no final do próximo mês, que é um jogo que perspectiva-se que vai ser bom entre o Sporting e o Benfica. Até vá. Mas há o Sporting Arsenal. Sim, era isso que eu ia Já estava a olhar para o calendário do Era isso. Sporting, por acaso. Há um Sporting Arsenal, há um Sporting Santa Clara e há um Sporting Moreirense, que pronto, vão Moreira de Cónegos. Não, mas eu ia tocar agora nesse ponto do Sporting Arsenal, porque eu ia dizer, acho que ninguém espera realisticamente que o Sporting vai repetir a exibição que fez contra o City. Portanto, acho que se desculpa qualquer mau resultado que não seja um escândalo. Sim. Até o Dani Bragança se riu quando o jornalista lhe perguntou se pensavam repetir o resultado frente ao City. É que nem faz sentido, mas vai ser um teste onde vai dar para ver a mão do João Pereira quando for preciso ir ao banco ou quando for preciso trocar algumas peças. Mas neste jogo completamente tranquilo contra o Amarante. Agora contra o Arsenal a coisa é diferente, mas acho que também não será um escândalo se o Sporting não ganhar ou se o Sporting perder, porque acho que o Sporting jamais será goleado por o Arsenal agora na terça-feira. Samit, falei aqui do Daniel Bragança e para mim foi um dos jogadores que mais se destacou neste jogo frente ao Amarante, e também se calhar um dos únicos jogadores, ou um dos jogadores em que se consegue ver já pelo menos uma diferença daquilo que era com o Ruben Amorim. Uma ligeira diferença, uma maior presença na área. Ele já tinha bastante, mas pareceu-me que no campo estava sempre muito mais junto à linha dos avançados do que propriamente junto à linha dos defesas. O que é que tu achaste desta primeira experiência do João Pereira, e o que é que tu achas que o João Pereira consegue trazer à equipa? Nós obviamente sabemos pouco do seu trabalho, sabemos que tem vontade se calhar de lançar algum dos seus miúdos, como já fez com o João Simões durante o jogo. Sim, em relação ao Daniel Bragança, é um bocado também na linha daquilo que ele já vinha a fazer este ano com o Ruben Amorim. Ele aparece no segundo golo do Marcos Edwards, não é? Sim. Faz a assistência, apesar de tudo é uma assistência. E eu acho que o Daniel Bragança está muito mais solto, muito mais jogador. E neste jogo, em particular neste jogo, ele também estava mais solto porque não havia a necessidade de ficar muito, muito atrás. E portanto o Yulman sozinho conseguia aguentar aquilo e foi isso que se viu. Em relação ao João Pereira, eu não sei sinceramente o que é que podemos esperar. Confesso que não sei qual é que vai ser o cunho do João Pereira neste Sporting. Concordo com o Guarda, portanto seria parvo, não faria sentido se ele alterasse muita coisa, pelo menos nesta primeira fase, e acho que essa também não é a intenção do João Pereira, e apesar deste não ter sido o melhor jogo para tirar grandes conclusões, deu para antecipar isso. Portanto, o Sporting, como tu próprio disseste, Rita, manteve o mesmo sistema, a mesma dinâmica, as dinâmicas entre os jogadores também, mexeu ali em 2 ou 3 peças, mas
por causa do jogo em si, portanto foi uma boa oportunidade para o Fresneda, para o Gaio, para o próprio Marcus Edwards, que apareceu mais pela esquerda, e esse é um ponto interessante, porque um dos principais desafios do João Pereira agora, já num futuro próximo, é perceber quem é que vai substituir o Pote. Eu acho que o Arder será, tal como aconteceu com o Ruben Amorim, a primeira opção. Acho que o Maxi Araújo é jogador de linha, muito mais agora com o Nuno Santos, e portanto testar esta possibilidade do Marcos Edwards até foi interessante. E portanto, em relação ao jogo, foi o que foi aquilo que o guarda disse. Não é um jogo com muita história, mas eu só queria dar aqui um ponto, queria falar de um aspecto, mas em relação a todos os jogos da Taça de Portugal, que para as equipas que competem nas competições europeias. Esta é a segunda vez que há uma ronda da Taça de Portugal, esta época, depois de paragens para seleções. E eu acho que isto é prejudicial para as equipas. Podemos olhar para isto através de duas perspectivas. A minha é que eu acho que é prejudicial para as equipas que competem nas competições europeias, principalmente nesta altura, porque as equipas querem jogar e ganhar ritmo, e as seleções quebram esse ritmo, e ter um jogo da Taça de Portugal nesta fase em que as equipas, os adversários ainda não são, quer dizer, o Amarante, com todo o respeito, é o Amarante, não é? Claro. Não ajuda a voltar a ter ritmo. E eu lembro-me, por exemplo, do jogo do Benfica frente ao Povidente, depois nessa semana joga com o Feyenoord, não sei se foi por isso ou não, mas foi um Benfica fraco. E portanto eu acho que este aspecto, não sei se isto é possível de rever no futuro ou não, quer dizer, é o que é, mas é prejudicial, e é por isso que os treinadores não rodam assim tanto nestes jogos, porque se olharmos para o jogo do Sporting frente ao Amarante, é verdade que o Gyökeres não jogou, mas a não ser que sejam mesmo obrigados, até as próprias substituições do João Pereira ao intervalo, lança Kenda e Morita, já tinha o Bragança e o Ullmann para dar ritmo, para a equipa voltar a estar junta. Sim. Eu acho que acima de tudo, desculpa, Rita. Ok. Não, fala. E o mesmo dizer sobre o Benfica, por exemplo, e exatamente. Ia dizer sobre a tua pergunta ao Samit, o tema do que é que o João Pereira pode trazer. Como vocês todos disseram e bem, nós ainda não conseguimos aferir especificamente, e neste caso taticamente, o que é que o João Pereira nos pode trazer de mudanças. Conseguimos é ter alguns vislumbres, e tu deste esse toque bem, Rita, por exemplo, pegando no João Simões. Se calhar João Pereira, o que é que pode trazer de novo assim a curto prazo? Se calhar 2 jogadores da confiança dele, que ele veja que têm talento e que acho que possam ir entrando aqui e ali. Essa é uma das novidades que pode acontecer. Uma coisa boa que ele fez neste jogo foi dar confiança aos jogadores como Fresneda e como Marcos Edwards. E os Gai também. Isso é positivo. O Edwards respondeu super positivamente, e acho que é bom para ele. É um jogador que faz sentido valorizar numa perspectiva de utilização ao longo da época no plantel, e também numa perspectiva de venda. E portanto isso pode ser outra coisa nova, porque de resto, portanto, são estas duas coisas, porque de resto acho que é mesmo o tocar o menos possível, mexer o menos possível para manter a máquina engrenada e meio que em piloto automático. Parece-me que é o ideal a fazer, pelo menos até à fase, até à Final Four da Taça da Liga, portanto até ao final deste ano civil, início do outro ano. Depois dar só agora um grande destaque, que é em relação ao Arder, que já leva 6 golos e 2 assistências no Sporting, 3 golos na Taça, 3 golos na Liga e uma assistência em cada, que é um jogador muito interessante, bela contratação, parece-me, e que efetivamente o homem aproveita todos os minutos, todos os pozinhos que os treinadores lhe dão, que o Ruben Amorim e que o João Pereira lhe deram agora. Ele é super intenso, super focado no jogo. Tem havido no Twitter, tem-se falado imenso nas comparações, na forma como ele se prepara para a finalização, comparando com o Haaland. Eu consigo ver semelhanças nessa pré-finalização, ou seja, na forma como ele se posiciona, o corpo, a desmarcação, para depois finalizar. Consigo perceber isso. Se formos olhar a vídeos do Haaland e dele, conseguiríamos perceber isso melhor. E pronto, essa é a minha grande nota, que é o Conrad Arder, que é um jogador que quer seja para jogar como substituto de Pote, e havendo Gyökeres como referência, quer seja para ser a referência, eu já percebi que ele, sendo titular ou entrando, vai corresponder e vai cumprir, vai ter um papel importante para a equipa. E o Ioannidis, desculpa Rita, o Ioannidis, o grego,
do Panathinaikos ainda não tem golos, o que é curioso, Sim. porque era a primeira Desde que o opção. Sporting andou lá. Foi Ele quase a agora única opção, não é? Está Estancolha lesionado, os golos. mas tem 9 jogos, 0 golos, 0 assistências. E uma renovação de contrato. Tanto que o E uma Pavlidis renovação ganha o lugar na seleção. O Pavlidis não era titular na seleção grega e tem sido também pela lesão, mas também pela falta de rendimento. Em relação ao Arder, Pedro, só dizer que eu concordo com o que dizes, realmente é um jogador que tem uma margem de progressão enorme, mas já mostra uma qualidade também enorme. De qualquer forma, eu não acho que seja o jogador ideal para jogar no lugar do Pote. Porque a dinâmica da equipa fica um bocadinho diferente, lá está, pelas semelhanças que ele tem e pelo seu papel nato de ponta de lança. Acho que e ele próprio não beneficia assim tanto de jogar ali, beneficiava mais sempre que puder jogar no lugar do Gyökeres, mas claro que ele com esta idade quer jogar, seja onde for. Eu também sem acho. dúvida Eu alguma. concordo contigo, eu Também há acho. bocado disse que era a opção mais forte, no sentido em que Que é que tem sido tem usado. sido tem ele. sim. sido, e acho que faz sentido que o João Pereira também não mude muito por aí, porque ele marca, ele tem marcado Claro. golos mesmo a partir desse lado. Eu com esta nova versão do Daniel Bragança, com este crescimento do Daniel Bragança no seu jogo, eu consigo ver como ele entrou na segunda parte em Eindhoven no PSV Sporting, consigo ver o Daniel Bragança a assumir essa função do Pote. Eu também é um Percebo o que mais. estás a dizer, sim. Eu consigo perceber, mas mesmo assim. O Edwards Para o jogo entre seria uma linhas, opção para ótima o último se não passo. fosse tão inconsistente, Certo, mas vamos exato. ver como é que isto também tem muito a ver com a cabeça. E em relação ao João Simões e também ao Henrique Reiol, não nos podemos esquecer, também O se Reiol, estreou. Acho que é por aí que o João Pereira vai conseguir marcar pelo menos os seus primeiros, deixar as suas primeiras marcas no Sporting. Até porque o João Simões ele era mais um 8 e o João Pereira andou a treiná-lo na ala, portanto na equipa B, e é aí que ele entra no jogo do Sporting. Portanto, é já aqui um trabalho de João Pereira, se quisermos, a outro nível, obviamente, mas que está depois a usá-lo para a equipa principal. Tem um pé esquerdo, não engana. Sim. O pé é muito bom jogador. E muito, ou seja, claro que estava a jogar com uma equipa de Liga 3, mas pareceu-me bastante atrevido até na forma como entrou no jogo. E pronto. E o Real tem uma meia baixa que também não engana, desculpa. O Real tem uma meia baixa que também não engana. Eu reparei no cabelo. Naquela posição até faz lembrar outros jogadores, ter a meia baixa quer dizer, mas ao mesmo tempo aumenta as expectativas. Claro. Se calhar melhor levantar as meias primeiro. Exato, e depois baixar. Depois lá baixar. Ele tem muita confiança nele próprio e está tudo certo, bola para a frente. Eu não conheço, mas as indicações que me deram principalmente do Real é que é muito bom jogador. Atenção. Ele tem tido aí um destaque grande este ano. E vamos ver como é que corre agora com o Arsenal. Acho que lá está. É um teste complicado para João Pereira, não vai... é muito diferente do contexto em relação ao City, e acho que a pior coisa que se pode fazer a João Pereira é esperar que seja parecido sequer àquilo que foi o jogo do City, porque aquilo é o jogo de uma vida, não é? Aquilo acontece uma vez daquela forma. E o Arsenal poupou vários jogadores este fim de semana, portanto vem no quarta-dia. E também, verdade Já seja vem dita, o City do Guardiola hoje em dia leva 4 de qualquer equipa. Um, não é? Bom, sem tirar até ao Sporting e ao próprio Tottenham. Eu concordo com o Guarda nessa análise que ele faz em relação ao Arsenal, e tu também concordas, Rita. Eu acho que não vai ser por aí, mas acho que os jogos por exemplo, em Moreira de Cónegos já é um bom teste para o Santa Clara é em casa, não é? É. Pronto. Mas aí já se vai, ou seja, aí já são jogos interessantes em que o João Pereira vai ter mais pressão, digamos assim. E se o jogo não tiver a correr como é suposto correr, aí sim, tal como o Guarda estava a dizer, perceber o que é que ele vai fazer durante o jogo. Que não é que tem, não é? Que dedo é que consegue ali mexer. E é importante a manutenção da relação dos adeptos com a equipa. Acho que nisso a comunicação do Sporting continua a trabalhar muito bem paralelamente, seja através de conteúdos, de entrevistas, de vídeos, o que seja. Ainda esta semana o vídeo que saiu do Yulmans, é tudo coisas que ajudam a aproximar os adeptos à equipa, e o treinador vem por arrasto, seja ele quem for, não é? E portanto essa parte também é muito importante, o João Pereira não perder o apoio que agora vem, porque também conhecemos os adeptos do Sporting e sabemos que os altos e os baixos são sempre muito presentes. Também é muito mais fácil fazer este tipo de comunicação quando ganhas. Claro. Quando... Eu estava a pensar, por exemplo, no Porto no início da época tinha eu lembro-me dos jogadores no final do jogo.
Não, e no final do jogo falavam, uma coisa inédita que eu nunca tinha visto, falavam para as bancadas. Hoje em dia, por exemplo, se este jogo tivesse sido no Dragão, não sei. Ninguém falava. Não sei quem é que ia falar. Acho que isso foi uma experiência que rapidamente perceberam que não ia dar. Lembro-me que o Benfica também fez isso com o Sheldrup. Acho que nem o Zébio Cup ou algo pois assim fez, este ano. também fez. Sim. E o Sheldrup fala para o estádio todo no final, mas acho que se percebeu rapidamente que isto não ia dar a lado nenhum. Não, o Porto também teve aquela iniciativa de meter os jogadores a entrar pela bancada, o Benfica... Mas isso foi na apresentação. Mas isso foi na... Sim. Foi na apresentação. Mas já está, depois os resultados começam a aparecer, não são assim Claro. tão bons e Exato. tens que voltar à estaca zero. Olha, e indo ao Benfica, acho que o Benfica acaba por vencer o Estrela da Amadora por 7-0. Um resultado também algo pesado, não tendo em conta a exibição, mas tendo em conta aquilo que se esperava, apesar de tudo, do Estrela, que tem vindo num percurso um bocadinho de recuperação e que leva aqui uma machadada forte, especialmente aquele Estrela que vimos frente ao Sporting, que até foi bastante batalhador. Pedro Azevedo, faltou, ou seja, do lado do Estrela da Amadora faltou, ou seja, o que eu quero dizer é, Di Maria acabou com as esperanças do Estrela da Amadora demasiado cedo, portanto em 5 minutos são 2 golos e a equipa de Estrela ficou sem qualquer resposta. Acabou por completo, ou seja, esses 5 minutos arrumaram com o jogo, arrumaram com a questão e a partir daí foi ver o Benfica a divertir-se e o Estrela a querer que o jogo acabasse. Portanto, foi um sentimento completamente diferente para as duas equipas. A manta do Estrela foi muito curtinha, mas acho que não invalida, e aqui pegando no Estrela muito rapidamente, não invalida essa melhoria que tu Rita, falavas, e não será apenas uma pedra no caminho da recuperação do Estrela da Amadora. E em relação ao Benfica, já que falas de Di Maria, o Di Maria está a fazer aquilo, parece que está como o vinho do Porto, não é? O Di Maria está maduro, está fresquinho, porque não foi à seleção, já não está na seleção, e os golos que ele marca, falavas há pouco de bicicleta, Rita, que estiveste lá a fazer o jogo, e falavas do gol de bicicleta, ele dá um cabrito ao jogador do Estrela e depois marca de bicicleta. O primeiro golo também, ele tenta fazer um cruzamento de letra, depois a bola sobra para ele e ele dá aquela curva na bola com o pé esquerdo normal, e depois tem aquele golo de pé direito em que ele põe o jogador do Estrela a varrer a relva e depois marca pé direito. Di Maria tem 8 gols, 3 assistências nesta época. A época passada fez 17 gols, 13 assistências. Eu acho que vai caminhar para uma época no aspecto de números tão boa ou melhor que a época passada, mas no aspecto exibicional, por uma questão de gestão por parte do treinador, acho que o Di Maria terá muito mais importância exibicionalmente, esquecendo números, porque Bruno Lage parece-me a mim que está a fazer e vai fazer uma melhor gestão destes recursos, neste caso de Di Maria. E depois o Benfica foi o que eu disse, recriou-se o resto do jogo, deu para tudo, deu para mexer à vontade, deu para Lage fazer experiências, deu para dar confiança aos jogadores. A Turcoglu vinha de um mau momento na seleção, marcou agora, portanto volta a ganhar confiança. Acho que foi um Benfica soltinho por causa desses 5 minutos fabulosos de Di Maria, que é o craque que nós conhecemos. Guarda, o Bruno Lage, achaste que este jogo foi aquilo que é um bocado a imagem de Bruno Lage, que é, acho que toda a gente se lembra do 10-0 de Bruno Lage frente ao Nacional, e ele fala sempre que é um jogador que gosta das suas equipas bastante ofensivas e atrás do golo, e ontem o Benfica não parou em momento algum. O Estrela, no início da segunda parte, consegue ali uns 10 minutos, 15, um bocadinho mais equilibrados, mas não vemos o Benfica a tirar o pé. Achas que Bruno Lage está sempre à procura de que esta equipa ganhe sempre mais e mais e mais confiança, também tendo em conta o jogo que tem na quarta-feira? Olha, foi o Benfica nos últimos 13 jogos com o Vaz, desde que o Vaz entrou, marcou 42 golos. Isso já é um dado bastante relevante, mas eu acho que o Vaz é muito bom a surfar estas ondas. Quando as coisas começam a correr bem, ele é muito bom nisto, a empolgar. Por exemplo, até com a questão do Arthur Cabral, que as coisas não saíam do Arthur Cabral de forma nenhuma. Ele foi o primeiro a pedir ao público para bater palmas e não para assobiar, porque já se sabe que o Arthur Cabral, já aqui falámos muitas vezes, não é especialmente querido, até é alvo de algum gozo, entre aspas, por muitos adeptos. Sim, mas ontem parecia o maior herói da luz, não é? Sim, mas ontem parecia... Mas há um falhanço que ele tem
que é claramente de um jogador que está sem confiança. Não há um lance que a bola é cruzada, ele ganha à frente, acho que é ao Miguel Lopes, e depois remata para fora. Só que há um que ele recupera a bola também, depois só tinha, era desviar do guarda-redes, ele estava quase na pequena área, era só fazer ali um desviozinho. Para nós parece fácil, também é muito fácil, por isso é que estamos aqui, né? Mas parecia... Estamos aqui porque queremos. Claro, também é verdade. Lesões no joelho e tal, mas era só fazer, ele remata em frente, e aquilo foi até um bocado constrangedor de ver. Mas já está, os adeptos, o Lage sabe muito bem puxar os adeptos nestas ocasiões, sabe muito bem empolgar as pessoas. O problema do Lage é quando as coisas começam a correr um bocadinho pior, e foi isso que o matou da outra vez que esteve no Benfica. Quando as coisas começaram a correr mal, que eu lembro perfeitamente que o Benfica foi à luz, podia abrir uma vantagem de 10 pontos para o Porto, sai de lá 4 pontos à frente, e toda a gente sabia o que é que ia acontecer, e o Lage nunca mais teve mão na equipa. Depois meteu-se a questão do Covid, etc, mas nunca mais o Lage foi o mesmo, e nem o Benfica do Lage foi o mesmo. Mas ontem não há grande coisa a dizer. O Di Maria está a ser muito bem gerido este ano, primeiro porque não tem seleções, que acho que é o principal, e depois porque há uma gestão mais eficaz do Di Maria. O Di Maria ontem sai aos 65 minutos. Depois o Lage até tem aquela expressão muito engraçada a dizer que o foi metendo no conservador para estar fresquinho para o Mónaco. Mas foi o Bruno Lage que eu vi mais solto em conferência de imprensa este ano. Também tinha acabado de vencer por 7-0, é verdade. Mas o Bruno Lage, e desculpa-me interromper-te, guarda, mas tem um momento muito engraçado, porque há um jornalista que lhe pergunta se este é dos melhores golos que ele viu na carreira enquanto treinador. E ele dá a primeira resposta muito politicamente correto, de que o que é importante é a equipa, e os golos não são muito e tal. E depois cala-se, e está outro jornalista já a iniciar a pergunta que vai fazer, e o Lage interrompe o jornalista e diz: mas claro que é um grande golo, o Di Maria. E aí solta-se para aquele Bruno Lage que nós conhecíamos, se calhar, da primeira passagem do Benfica, desse início, em que se falava muito da sua comunicação um bocadinho mais leve. E é quando ele até diz que não sei se foi um dos melhores golos que eu já vi, mas foi o melhor festejo que eu já fiz, porque ele imita o festejo do Di Maria no momento do golo. E portanto foi o Lage um bocadinho mais leve que eu vi desde que chegou ao Benfica, que eu sinto sempre muito preso e com muito cuidado de tudo. Mas isso são traumas do passado. Claramente. Sim, Porque ele claramente. claramente não quer ser comido como foi comido na primeira passagem, e eu acho que está ligado a isso. E tem lá uma resposta do Di Maria quando lhe perguntam se o Di Maria é para renovar já o contrato, que ele diz, quer dizer, estão a dizer agora para me renovar o contrato, mas se o Di Maria de repente começa a jogar mal e nós já lhe renovamos o contrato, vai-nos cair tudo em cima, portanto. E eu pensava tem a sua razão, não é? Não só tem razão, como eu achava que ele ia dizer que estava a falar do seu antecessor. Exatamente, do eu pensei na mesma coisa lá na sala. E isso teria sido genial por parte do Lage, se ele dissesse isso claramente. Mas eu acho que o Lage, essa questão que o Guarda está a falar, eu acho que o Benfica do Lage, já no primeiro ano foi assim, e este ano eu acho que existe também um trauma por parte dos adeptos do Benfica. E eu sinto que a malta não está totalmente convencida ainda. As coisas estão a correr bem, eu acho que o Benfica do Lage cresce muito e muito rápido. E depois é normal que a queda também seja grande quando as coisas correm mal. E, portanto, o desafio, ou pelo menos foi assim na primeira passagem, o desafio agora é perceber como é que o Benfica reage às derrotas. Por exemplo, perdeu frente ao Feyenoord e reagiu bem. E fez um jogo, ficou aquém. Não foi só a derrota, acho que foi um jogo que ficou aquém, inesperado, tendo em conta que ainda por cima o Benfica tinha ganho ao Atlético de Madrid por 4-1. Mas sim, eu também pegando aqui em alguns temas que vocês falaram, eu acho, por exemplo, que o Estrela da Amadora, ao contrário daquilo que vocês disseram, eu sinceramente acho que é inaceitável a atitude do Estrela da Amadora na segunda parte, o nível competitivo do Estrela da Amadora, isto para uma equipa da Primeira Liga. É verdade que já estava a perder por 4-0 ou por 3-0, por 4, sim, na altura. Portanto, aos 60 o Benfica está a ganhar por 4-0. Não estou a dizer que o Estrela da Amadora deveria lutar pelo resultado, obviamente, não havia sequer discussão, mas o Estrela da Amadora a certa altura está a ritmo de treino. As bolas do Cockchu na segunda parte, ele está parado, não se passa nada ali. Cockchu é bom a meter bolas, mas calma, não é? Sim. E eu acho que 4-0 para 7-0 é uma diferença. Portanto, o Estrela da Amadora, os jogadores deviam ter responsabilidade de quanto muito, e o Benfica não estava a cair para cima do Estrela da Amadora a certa altura, porque
E é legítimo, porque ganhar 4-0, mas o Estrela da Amadora podia perfeitamente ter congelado um bocado o jogo, e faltou nível competitivo ao Estrela. E apesar de tudo, tem uma boa equipa, tem uma equipa com muita qualidade individual, e portanto fiquei um bocado mal impressionado com isso. Em relação ao Arthur Cabral, de quem vocês também já falaram, eu acho que ele não é jogador para o Benfica, não é jogador para este nível, ele tem muitas limitações técnicas e até físicas. Eu não gosto de bater nos jogadores, muito menos quando estão na modo baixo, e o Arthur Cabral está claramente a passar um mau bocado, mas a verdade é que eu acho que ele tem ali limitações graves. A forma como ele se atira para os lances, ele tem uma mania qualquer de ir para o relvado, de se atirar para o relvado, faz muita confusão, e a forma também como ele corre é estranha. E há outro aspecto, é que o Arthur Cabral era conhecido por ter um remate forte e fácil, às vezes fora da área, pegar na bola, pelo menos os gols que ele marcou ao longo da sua carreira, tanto na Fiorentina como no Basileia. Quer dizer, mas eu nunca vi até hoje nada. Portanto, e imagino que ele esteja a fazer, porque o Lage até o defendeu e que tem feito um trabalho na sombra. Imagino que sim, mas quer dizer, não é por isso que eu também, se for para lá, também trabalho, vou fazer tudo para. Mas não sou, se calhar até surpreendiam. Tecnicamente, não sei. Não dá para ser esforçado só, não é? A este nível. Quer dizer, o tipo deve ser um bom rapaz. E os jogadores, claramente, Até acho que foi isso que levou mais para se continuar a marcar golos, era o facto da equipa estar a continuar a querer que o Arthur marcasse. Claro, mas exatamente. E agora, não é bom sinal, não é? Quando o estádio está... quer dizer, é uma situação um bocado... não é boa. Caricata. É caricato, exatamente. A palavra é essa. E portanto eu acho que ele não é nem vai ser, já não estamos a falar de um jogador que chegou há 3 meses ao Benfica. Portanto, eu acho que o Benfica precisa claramente de ir ao mercado comprar um ponta de lança em janeiro. E por fim, destacar só o Bá e o Carreras, neste caso não por aquilo que fizeram com bola, mas porque são jogadores com uma grande intensidade neste momento. O Bá tem o problema de não conseguir fazer mais do que 8 jogos seguidos, mas são importantíssimos na pressão, porque o Benfica joga... Um dos aspectos, das características do Benfica do Lage é a pressão alta, muito mais do que o Schmidt, por exemplo, e a largura também neste momento. E o Carreras e o Bá é um cavalo quando está em campo. A quantidade de bolas que ele recupera logo no meio campo, no primeiro terço, é inacreditável. Sem dúvida. Em relação aqui ao Benfica, só também perguntar-vos à entrada do Leandro Santos. Tudo indica que Caboré não deverá entrar para as contas. Vamos ver se não houve oportunidade de perguntar se havia alguma lesão ou se realmente Bruno Lage decidiu testar outro jovem jogador. Há também aqui o Rolaiser como titular, já há muito tempo que não víamos o Rolaiser na equipa. Há aqui, às tantas, o Sheldrup também tem uma boa entrada, o Amdouni já normalmente mesmo, entra bem. O problema dele, como o Pedro já disse aqui nos episódios, é quando entra a titular até agora. E há aqui um aspecto importante que o Bruno Lage percebe que a Best não está a ter o seu melhor jogo, porque foi o jogador mais em baixo ontem no Benfica, e rapidamente ao intervalo vê ali uma janela de oportunidade para meter o Aktürkoğlu, que também precisava ter minutos, especialmente num jogo que estava tão bem encaminhado. Mais uma vez, esta gestão que Bruno Lage tem estado a conseguir fazer de toda a sua largura do plantel parece-me importante para os vários jogos que o Benfica ainda vai ter e para a necessidade de ter sempre jogadores disponíveis e confiantes para a frente. Concordo totalmente, Rita, sem dúvida. E já agora, subscrevendo o que tu dizes, acrescentar só, quando eu falava da gestão, particularmente do caso do Di Maria, é mesmo uma gestão que vai para além das substituições. É uma gestão do papel do Di Maria em campo, do papel sem bola do Di Maria em campo, que está muito mais fresco para depois tomar as melhores decisões quando tem a bola. Eu acho que é de loucos adeptos, comentadores e jornalistas exigirem ou acharem que um jogador como o Di Maria tem que correr para trás. Não tem. Ele tem o papel que o Ronaldo tinha no Real Madrid, que o Messi também teve. Tem que ser protegido. Tem que ser protegido. O correu mal quando o Tenac, por exemplo, em relação ao Ronaldo, chegou ao Manchester e achou que o Ronaldo devia pressionar. Eu acho que acima de tudo a gestão, concordo, a gestão dos minutos está a ser bem feita, mas
para mim o mais importante É a grande mudança, é a Isso. gestão do Di Maria dentro do campo e a forma como a equipa está preparada. A colocação do Hósseos naquele lado é essencial, obviamente, e a forma como a equipa no geral está preparada para defender pelo ele. menos um, Sim. ou por ele, sim. Sim. Não, e tu repara que vão ter tiro ao Austin e o Di Maria ao mesmo tempo. Sim. É, Sim, eu sim, ouvi sim, sim. sempre- Nem tinha pensado nisso. Aquilo Tirou, Também tirou. não tinha bem pensado metade, nisso, guarda, mas bem faz metade, sentido. sem dúvida. Sim. E há outro aspecto, desculpa, Azevedo, eu também dizer isto, que é, para mim o Di Maria é claramente solução, e já o ano passado dizia que tinha era que jogar noutra posição. Não faz sentido teres um jogador tão decisivo Encostado à linha. exato, tão decisivo na baliza, encostado à linha. E há um aspecto que às vezes nós nos esquecemos, mas que para mim é evidente. O Di Maria, se for preciso, é o jogador que melhor remata no Benfica. O Di Maria, assim que mete a bola na baliza, não é? Ele consegue meter a bola. Melhor, ele consegue meter quase sempre a bola na baliza. Sim. Cria quase sempre perigo. Sim, Quase sempre perigo. é que há imensas qualidades no Di Maria e, portanto, obviamente não falamos da finalização, não é? Muitas vezes, mas é um jogador que finaliza muito bem. Sim. Tal E como o pelos Pote, vistos, por exemplo. faltava-lhe um Olha, gol exatamente. Pelos vistos, faltava-lhe um gol de bicicleta, que ele escreveu hoje no Instagram, e falta-lhe um gol de meio campo. E conhecendo o Di Maria, quer dizer, não o conheço, não é? Mas vendo o Di Maria já há vários anos e com a fixação que ele o ano passado estava em marcar um canto Gol direto, olímpico. Exato. também prevejo que nos próximos jogos irá tentar outro tipo de coisas. Quem também está a tentar recuperar coisas chama-se Ruben Amorim. A tentar Rita, recuperar uma posso equipa. só dar Podes, uma nota podes. em relação à Taça de Portugal, porque já sei que não vamos Claro, falar. claro. Não há, das 16 equipas, não há equipas pois da é. segunda Liga. Uhum. Só um facto que eu achei interessante. E há da Liga 3, Oliveira do Hospital, São João de Ver, Campeonato de Portugal, Lusitano de Évora, Tirsense, Rebordosa, Elvas. Portanto, isto até vai ser engraçado, sendo que o Rebordosa, por exemplo, joga com o Tirsense. Portanto, uma destas Exatamente. equipas vai estar nos quartos. Uhum. Mas achei interessante só o facto de não haver equipas da segunda Liga. E tem que Do fazer uma Oliveira do menção ao Hospital com Santa São João de Clara. Foi-me pedido para fazer uma menção ao Santa Clara. Eliminou o Famalicão. E original-lenses brancos ao Evangelista. Exatamente, foi o Diogo que fez aqui um pedido à moderação, para se não se esquecer do Santa Clara. Mas sim, jogos muito interessantes da Taça de Portugal, especialmente por esse facto que o Samit estava a dizer agora, de que os quartos prometem equipas do futebol não profissional e, portanto, isso é sempre interessante de se ver. Exato. Passando a um futebol profissional, mas ainda pouco atrativo. Ruben Amorim estreou-se hoje com um empate frente ao Ipswich. Isso. Ipswich. Estás a procura do sotaque correto. Um jogo que começou de feição. De repente parecia que o Rashford se tinha transformado em Victor Gyökeres e marcava golos assim à ponta de lança. Mas depois rapidamente, pelo menos eu, e calmo já em relação a este assunto, mas percebeu-se que aquela equipa, a teoria está toda lá, falta pernas e falta os jogadores perceberem o que é preciso fazer. Samit, pareceu-te alguma falta de vontade dos jogadores? Falava-se muito disto no final do jogo, de que um primeiro jogo com um treinador novo, espera-se que os jogadores deem se calhar 200%. Eu vi muitos jogadores a não darem se calhar 80%. Eu também vi uma equipa muito passiva, é verdade. E essa foi uma grande surpresa, porque não houve aquele boost. Podíamos não ver o futebol do Ruben Amorim, que nós em Portugal conhecemos, e até aí tudo bem, mas teria de haver um boost. Mas também não vi, e portanto acho que não é falta de vontade, mas a equipa está... Há aqui um grande desafio pela frente para o Ruben Amorim, porque esta foi... Se nós olharmos para a primeira exibição do United, não era Amorim, isto podia perfeitamente ter sido um domingo qualquer com Ten Hag. E isto prova que a equipa, precisamente por aquilo que estávamos a falar, não ter sequer havido esse boost, essa energia neste jogo, prova que o Ruben Amorim tem prova o estado anímico destes jogadores e prova que ele tem um desafio enorme pela frente. Já agora, antes disto, queria só assinalar que este é um momento que todos os portugueses, adeptos portugueses, ansiavam, não só os do Sporting, principalmente os do Benfica, porque agora já podem torcer pelo Ruben Amorim. Eu sinto isso.
Portanto, há toda Há uma onda coletiva, há uma onda, é mais do que a seleção. Esta sim, o Man United agora é a equipa de o todos Ruben os Amorim é a portugueses. nossa seleção. Exatamente. E eu Mas acho eu que sinto muito isso, por acaso, porque de repente está a CMTV a dar o jogo do United e do Porto ao Não. mesmo tempo nos é? rebates. Não sei. Todos Yeah, os canais levaram para lá, todos os canais têm passaram jornalistas e conferências. comentadores, inclusive em Manchester. E há Eu uma acho que febre a Amorim em todo lado, de Ele facto. está a gerar um impacto nesse aspecto Summit e passo já a bola. Eu não está a gerar trabalhava na impacto Era parecido ao do Mourinho, na mas minha opinião. sim, É. é isso que eu ia dizer. Sim. Eu não trabalhava na Era Mourinho, Desta nem me vez, lembro como é que foi extrapolado essa pelas redes cobertura. sociais. Exatamente, Pronto, essa é a Na questão. altura não havia. Mas claramente que se sente que a malta do Benfica e do Porto, se calhar os do Benfica mais, porque o Ruben Amorim é benfiquista e portanto agora finalmente podem torcer pelo Ruben Amorim benfiquista. Mas de qualquer das formas sim, eu acho que é um desafio muito grande. Claro que esta equipa, este 11 não está nem de perto nem de longe daquele que será o 11 do Ruben Amorim. Nem vale a pena particularizar, seja no meio campo, na defesa ou na frente. Acho que vão haver muitas mudanças. E eu acho que ele precisa sobretudo que a equipa acredite nas mudanças, tal como ele próprio disse durante esta semana antes do jogo. Mas sim, ainda é cedo. Já agora, também um aspecto interessante é que o Sporting do Ruben Amorim dominava em todos os estádios em Portugal. Portanto, era uma equipa que pegava no jogo. Em Inglaterra nem sempre é fácil, aliás é muito mais difícil que isso aconteça, porque estas equipas pequenas, principalmente em casa, e isso viu-se com o Ipswich, são equipas ultra agressivas na pressão, pressionam muito mais à frente e depois transcendem-se, e esse também vai ser um desafio interessante para o Ruben Amorim e torna o trabalho do Guardiola ainda mais surreal, porque o que vemos o City a fazer, não agora, não neste período obviamente, a fazer nos estádios ingleses não é fácil, não é mesmo nada fácil, ou seja, dominar, chegar a pegar na bola e estar instalado no meio campo adversário o tempo todo, contra estas equipas de Jamie Vardy e companhia, estão todos passados da cabeça. Os Delapes hoje estava doido. Tomaram para aí 4 Red Bulls antes do jogo e é importante. Eu acho que o Amorim vai perceber rapidamente que com o Evans e o próprio David lá atrás vai ser muito complicado, porque uma coisa é ter o Coates a jogar em Portugal, onde as equipas estão na linha de meio campo, outra coisa é estes estádios onde pressionam o campo inteiro e mais houvesse. Então o jogo todo se não há houvesse descanso. campo no balneário, eles iam até ao balneário, porque eles estão sempre, são carraças, e eu É acho uma que isso intensidade. vai ser dos maiores desafios do Amorim, porque de resto já falámos em off também nos nossos grupos que o meio campo vai ter que ser mudado Completamente. o meio campo então é que os dois têm que ir à vida deles e têm que jogar o Ugarte que acabou por entrar e o Meino. A defesa está em cacos. Não. O próprio David, eu acho que o Amorim vai perceber rapidamente que é muito preso. Não. Eu acho que há um jogador que nós nos esquecemos, que eu acho que pode ser interessante e que entrou na segunda parte, que é o Luke Shaw, a jogar como central pela esquerda. Isto é, está muitas vezes lesionado. Mas sim, é outro. Mas, há esse problema na defesa mas do é United. uma espécie de Mateus Reis, né, do United. Exatamente. Era como se pensar. Eu adoro que agora estamos sempre a ir buscar as comparações. o Sporting, não é? Claro. Não, mas ainda nós por cima é podemos... inevitável, porque a forma de jogar foi a mesma, não é? Sim, Mas sim, o que sim. aconteceu em campo não tem nada a ver. Diametralmente oposto. Mas nós podemos fazer isto perfeitamente. Os ingleses que não veem campeonato português, qualquer dia, se há mais 2 ou 3 jogos destes, estou a carregar no botão de pânico. Mas li muitas vezes nos twitters a fazer comparação com a primeira equipa de Ruben Amorim no Sporting. Pegando nesse exemplo, tenho aqui um tweet até que gravei, que é de uma página chamada Embaixador da Noção. E diz: o futebol deste United é absolutamente igual ao futebol do início do Amorim. O Casemiro é o Bataglia, o Evans é o Ilori, o Eriksen é o Vendel, o Rashford é o Tiago Tomás, o Garnacho é o Plata. Isto é hilariante. Plata. É um assalto. Não, mas eu acho que é uma boa representação do trabalho que ele teve que fazer no Sporting, da pedra que ele teve que partir no Sporting e daquilo que ele vai ter que fazer no United, que vai custar muito. Falávamos da defesa, eu acho que à frente não pode ser este ataque porque não vai ter capacidade de pressão. Não pode ser esta dupla do meio campo, com os jogadores que ele tem à disposição. Nós todos sabemos qual é que é a dupla do meio campo, tem que ser Manuel Ugarte e Kobbie Mainoo, tem que ser por aqui. Para aquilo que nós conhecemos o Ruben Amorim do futebol das suas equipas há anos, sabemos que é o que se coaduna melhor. Essa questão do choque que vocês apontam, guarda, é muito interessante, sem dúvida.
O Mazraoui acho que vai ser um jogador muito importante para o Ruben Amorim. Também. O Mazraoui Também. vai ser muito importante, quer como central pela direita, quer em qualquer uma das alas. Mazraoui, Dalot, Luke Shaw vão ser 3 jogadores chave, 2 deles mais como titulares, um mais como tapa-buracos e como rotação, mas acho que são jogadores muito importantes O Davos às vezes tem Amorim. jogos destes como hoje, pá, completamente Sim. ao dado. Parece que está Desaparece. todo assustado. É verdade, Outra é verdade. Coisa, parece... Eu também Falar em acho que assustado, já o que ano eu não passado gostei nada. tinha jogos assim. Eu gostei do sinal que o Ruben Amorim deu quando mete o Zirkzee e o Højlund. Eu não gostei nada da entrada dos dois, particularmente daquele jogador pelo qual eu tenho mais expectativas que em relação ao Rasmus Højlund, porque eu vi-o a estourar na Série A, e este jogador é um jogador, pá, sem confiança nenhuma, não rompe numa desmarcação, não vai a um choque. Mas acho que quando estás há um ano e meio num clube e não consegues É estranhíssimo, explodir, é difícil. E acho que é um dos Mesmo jogadores em que termos mais de tem que confiança. demonstrar. Eu acho que o Højlund é um dos jogadores, pela necessidade que o United tem e que o Ruben Amorim tem nas suas equipas daquele estilo de ponta de lança, é o jogador, ou um dos jogadores que mais tem que demonstrar já rapidamente à nova equipa técnica. Caso contrário, perde o comboio. Sim, acho que o Ruben Amorim, uma das boas características que ele tem é a forma como ele trabalha a relação com os jogadores e a relação emocional que tem com os jogadores. E isso diria que Ten Hag, não o conhecendo, mas vendo à distância, não me parece uma pessoa propriamente empática na relação. E sei que Ruben Amorim o é. Portanto, eu acredito que há aqui muita recuperação a fazer até fora de campo. Desta equipa. Resta saber também o que é que lhe foi prometido para janeiro, o que é que poderá vir aqui ou não em janeiro, porque uma coisa acho que é certa é que o Ruben Amorim não vai abdicar da ideia dele e portanto terão que ser os jogadores a adaptar-se àquilo que o Ruben Amorim quer trazer para o United. Vamos ver como é que correspondem daqui para a frente. E tem que deixar de ser passivos os Sim. jogadores, porque isto não é isto que se viu neste jogo não pode voltar a acontecer. Atenção, também eu acho que pode ser positivo, acabou a lua de mel muito rapidamente. Claro. Eu também sinto que, e o Ruben Amorim não o conheço pessoalmente, mas daquilo que vejo, eu acho que ele é inteligente e vai olhar para isto da mesma forma, que é isto até, ou seja, claro que um empate não é bom, não é? Mas foi bom porque eu estou a ver muitos sorrisos. E portanto se calhar está na altura, e o United neste momento, um clube como o United estar no lugar que está, não dá para muitos sorrisos, é preciso cerrar os dentes, e portanto isto pode ser utilizado. Olha, os últimos que sorriram no Porto. O quê? Estava a pensar os que entraram no treino a sorrir o ano passado, o Sérgio Conceição, pois Matheus foi, Olha. sim. Certo. Já agora, só porque estamos no Ipswich Man United, acabei de me aperceber que eu até acho que vou tentar mostrar, porque o Roy Keane acabou de ele está lá no estádio e acabou de se envolver com um adepto e aparentemente ofereceu-lhe porrada no parque de estacionamento. Aqui temos Roy Keane. Diz que espera por ele no parque de estacionamento. E volta para o direto da Sky, neste caso. Olha ali. Pronto, desculpem lá, mas visto agora. Grande Roy Keane. Há muito trabalho. Dá-nos Do sempre outro estes lado, aquilo não é a segunda circular, mas do outro lado da cidade, nem sei se é do outro lado porque eu nunca fui em Manchester, mas vamos terminar este episódio e não podemos deixar de falar de Guardiola, da sua renovação e da sua crise. Acho que se falamos de uma mini crise no Porto, o Summit de uma crise, podemos falar obviamente de uma crise no Manchester City. São 5 derrotas consecutivas, todas elas com pesos e falta de reação da equipa. Samit, posso começar por ti. O que é que se está a passar com o City? Há aqui alguma saturação de Guardiola no City? Foi boa ideia renovar contrato? Ou esta ideia de que ele quis mostrar que passado 4 derrotas ainda renova mais um ano faz bem? Não sei. Eu acho que faz sempre sentido renovar com o Guardiola. Claro, ninguém diz que não, não é? Exatamente. E saturação, eu acho que faltam jogadores a marcar golos neste momento ao City, desde logo. Não me parece que haja saturação do Guardiola.
em relação ao Guardiola, o que me parece é que, e esse também foi um dos grandes méritos da época passada, é que é difícil tu estares muito tempo no topo. Obviamente que todas as equipas têm momentos destes, obviamente que as equipas do Guardiola muito menos, mas eu quando digo que esse foi um dos grandes méritos do ano passado é que o City o ano passado era o detentor do título da Champions e campeão inglês, e mesmo assim voltou a ganhar o campeonato. E portanto, e mesmo do ponto de vista motivacional, é difícil para um treinador manter os jogadores no pico, tanto da motivação, do ponto de vista tático, de estarem concentrados em todos os aspectos, etc. E provavelmente é isso que está a acontecer ao Man City. Eu acho que é uma crise, é uma tragédia, não é? Quer dizer, o City agora ser goleado 4-0 pelo Tottenham, e eu sei que o Tottenham é um pesadelo para o Guardiola. Aliás, é a equipa contra a qual o Guardiola perdeu mais vezes na sua carreira. Portanto, isto prova também. E o Tottenham, se for preciso, amanhã perde em casa. Sim, o Tottenham é hilariante. Tinha acabado de perder com o Ipswich e... Este ano já vão 2 jogos, 2 derrotas para o City contra o Tottenham. E todos nos lembramos dos embates entre o Tottenham do Pochettino e o Guardiola. E até com o Mourinho. Lembro-me que o Guardiola também perdeu. O Tottenham é entretenimento puro. Sim. Tudo, é muito bom. Esta semana o Postecoglou já era apelidado, como é que era, Samit? Não me lembro do nome. Aliás, não sei. Era uma expressão claramente nada abonatória para o Postecoglou, mas com o nome dele, pegando no apelido dele. Saque-Coglou, ou seja, misturando o facto de ele ser o Postecoglou e devia ser demitido. Portanto, sim. Mas claramente nada abonatório. E agora dá 4 no City. Aliás, outro dado em relação aos golos, por exemplo, eu tinha aqui isto também gravado, o Maddison marcou mais golos na Premier League no Etihad desta época do que Phil Foden, Bernardo Silva, Grealish, Mateus Nunes, De Bruyne, Gundogan, Savinho juntos. Portanto, todos estes jogadores têm um golo. É assustador. Quer dizer, o Haaland, apesar de tudo, tem 12 golos ao melhor marcador da Premier League. Falta também mais alguém marcar golos. Mas sim, faz todo o sentido que o Guardiola fique para o City. Não gosto do City, mas gostas do Guardiola? Eu reconheço que o Guardiola é muito bom. É inquestionável. Claro. A questão é essa. É inquestionável. Sim, e para nós torna as coisas sempre mais interessantes para quem quer Claro. continuar a ver ainda por cima este Amorim, Guardiola e tudo o que pode vir aqui para a frente. Encontram-se já em dezembro. Há jogo. Exatamente. E eu acho que isso foi importante para a renovação do Guardiola. Para ele. Ele gosta de desafios e ele disse, vem um tipo novo, entusiasmante, e isto também me vai dar aqui um desafio diferente. Parece. E naquela onda de provar de venha quem vier, eu continuo a ser o dono disto. Veio o Slot e agora veio o Amorim, portanto vamos lá aqui... o Chelsea, vem toda a gente recuperado, mas ninguém eu acho que ele gosta disto. Na dificuldade, bora lá Guarda, volta por cima. queres lançar o mito ou facto para fecharmos o episódio? Era isso que eu ia dizer. Foi este mito ou facto é da autoria de Diogo Maia, que não estando presente fartou-se de mandar apostas para nós lançarmos o episódio. É o costume. Ele gosta. É o costume. Então passo a dizer, Guardiola já é mais Manchester City do que foi Barcelona. Mito ou facto? Não sei quem quer começar. Para mim é mito. Ou seja, obviamente que em termos de épocas enquanto treinador principal e de títulos já é mais Manchester City do que foi Barcelona, mas eu digo mito porque o Guardiola nunca cortou e nunca vai cortar o cordão umbilical que tem com o Barça. E portanto ele expressa isso todas as semanas, em todas as conferências de imprensa, em todas as entrevistas que dá, e portanto, obviamente que o Guardiola é muito mais Barcelona do que Manchester City pela questão emocional. Olha, eu pegando nisto também já é a minha opinião, e vou por aqui pelo Azevedo. Para mim também é mito, porque um tipo que diz que quando sair do Manchester City vai treinar os juvenis do Barcelona não pode ser mais Manchester City do que é Barcelona. Portanto, para mim também é mito, percebendo perfeitamente o teor desta pergunta e claro. porque o Maia traz isto à mesa, mas é mais Barcelona. E eu vi aquele Barcelona, nós já éramos adultezinhos quando aquele Barcelona do Guardiola existiu, e é uma equipa que nos vai sempre ficar marcada e vai ficar mais marcada do que provavelmente este City, reconhecendo todo o mérito deste City, mas também tínhamos outra idade, se calhar olhávamos para o futebol de outra forma, mais mágica, com outro, e havia um Messi que mudava as coisas todas. Portanto, o Guardiola é mais Barça do que City
Ainda, pelo menos. Guarda, eu estou a sentir aqui uma emoção. Estava tá, quase tá. a chorar. É verdade. Foi. A magia, Lembrou-se- Samit, a magia. Lembrou-se do Messi com a Foi agora, camisola. foi aqui um momento, estávamos os três aqui a mais. Estava o Guarda a falar do seu Barcelona e do... Já passou. Eu, por acaso, diz Rita, queres avançar? Ou... Posso Avança, avançar? avança. Para mim também é mito. Eu percebo a pergunta do Maia, até acho que tem a ver com a identidade de Guardiola ser mais forte no City do que no Barcelona, mas para mim o Guardiola forma-se no Barcelona enquanto treinador, neste Barcelona que o Guarda quase emocionado falava, e portanto para mim percebo que ele transforma o City num clube quer dizer, ganhador e vencedor e demolidor, e percebo a pergunta por aí. Mas se calhar, agarrado àquilo que eu também vivenciei, para mim Guardiola será sempre o Barcelona e aquilo que ele construiu também enquanto treinador no Barcelona. Sim, há esse lugar emotivo. Eu acho que levei um bocado a pergunta para esse lado, ou seja, mas como o Maia também não está aqui, não tenho a certeza, mas Exato. sim, para mim é mito. Eu acho que a revolução no Man City foi maior e no futebol inglês, mas pegando no caso dos clubes, quer dizer, o City não era ninguém, e a própria forma de jogar do Barcelona vem do Cruyff também, e vem da formação. O lado emotivo é evidente, não é? Portanto, aquilo que o Azevedo e o Guarda estavam a dizer, obviamente que o Guardiola, todos nós associamos ao Barcelona, e o Guardiola é um adepto do Barça, isso é Exato. evidente. Agora, o melhor trabalho dele, na minha opinião, é o do City. A melhor equipa que eu já vi do Guardiola, esta é difícil, mas lá está, mas tem a ver, eu ia dizer City, mas eu não posso dizer, quer dizer, o Barcelona tinha o Xavi, Iniesta e o Messi, etc, e o Busquets, e portanto é difícil dizer isto, mas a revolução foi maior no Man City, e eu vi equipas do Man City que, para mim, eu posso dizer isso, eu acho que a melhor equipa que eu vi no período do Guardiola, desde que ele começou, foi do Man City. Foi o ano em que eles... Não foi o ano em que eles foram campeões europeus, foi no ano anterior. Sim. Certo. 22-23. Porque é um futebol muito mais virado para a baliza do que era o Barça. Eu não estou a dizer isto no sentido pejorativo. O Barça era o que era um futebol fantástico. Mas era um futebol mais agressivo. E portanto achei... Era uma máquina aquilo, a equipa do City. Portanto, sim, a revolução é maior no City, mas o lado emotivo, sim, do Guardiola ao Barça. O Diogo, de certeza que no próximo episódio vem com a opinião dele, porque não vai deixar de dar a sua opinião em relação a este tema. Vocês também, quem nos está a ouvir, deixem a vossa opinião nos comentários em relação a este e outros temas que têm ouvido. Como sabem, nós lemos sempre e respondemos também, e gostamos muito desse tipo de interações. E sigam o canal e acompanhem-nos também durante a semana nas redes sociais. O Samit está a mostrar... O Maia, porque ele gosta sempre de aparecer. Ele gosta vamos... Depois devíamos ter gravado um áudio para ele falar em primeiro lugar. Aqui está ele. Vamos deixar aqui o Maia. Vamos deixar, porque senão ele fica triste. De resto, a vocês uma boa semana, a todas as outras pessoas, segundo posto em todo o lado. Até para a semana.